de Lucas, capítulo 5, é uma passagem bem conhecida, do 1 ao 11, e eu já vou fazendo a leitura. O título diz assim: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições e que a gente pode aprender com este texto. Apresentar para os irmãos que tem todo um processo, um decorrer dos planos, do propósito do Senhor individualmente nas nossas vidas. Isso se dá, para contextualizar os irmãos, no início do ministério de Jesus. Ele estava começando, ele já tinha realizado alguns milagres, mas a pregação dele, as palavras de Jesus, atraía a multidão. Ele é tão profundo que ele dizia que a multidão, em certo momento, neste momento, apertou ele, se juntou tanto que ele estava ali no lago de Genezaré, na beirada ali, e ele tinha que tomar uma atitude, tinha que tomar uma decisão sobre o que ele faria, porque as pessoas estavam lá para aprender de Jesus. Então ele vê os 2 barquinhos lá, e um deles era de Pedro ou de Simão, e a Bíblia diz então que ele pega ali, sobe no barco, pede para Pedro afastar um pouquinho ele, da terra, e aí ele se senta e começa então a ensinar a multidão. Esse é o contexto, essa é a história. Haviam 4 personagens ali: a multidão, Jesus, Pedro e os outros pescadores que estavam junto com eles. Então este é o cenário, Jesus agora senta, começa a ensinar a multidão, e eu já quero entrar aqui no versículo com a primeira lição que nós podemos aprender. Quando Jesus senta, quando ele ensina a multidão, diz a palavra de Deus, no versículo 4, e quando acabou de falar. Eu quero dizer para os irmãos que Deus fala no coletivo. Presta atenção que Jesus está ensinando a multidão. Ele está olhando para a multidão. Então Deus, ele fala, com o coletivo, com a igreja. E conosco não é diferente. Nós ouvimos palavras, nós temos os cultos, nós ouvimos pregações, nós ouvimos louvores, e Deus está falando constantemente conosco, porque a igreja precisa caminhar, a igreja precisa crescer, a igreja precisa se desenvolver, e a palavra diz que não havendo profecia, ou não havendo ensinamento, não havendo a palavra do Senhor, a casa se corrompe. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ele se agrada do coletivo, ele se agrada de quando as pessoas se ajuntam para adorar o nome do Senhor, e ele diz: olha, onde estiverem
2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, ali eu se faço presente. Como nós já sentimos a presença de Deus aqui neste lugar, hoje nós estamos aqui reunidos em pouco número ou em bastante, não importa. O que nos importa é que Deus está neste lugar. Nós já sentimos a presença do Senhor, que Ele já falou conosco, que Ele já se manifestou e que nós vamos sair daqui alimentados pela sua poderosa palavra. Louvado seja Deus. Então Deus, Ele fala no coletivo. Mas percebe que no versículo que eu li, ele diz assim, e quando acabou de falar, teve uma hora que Deus encerrou. O que Ele tinha para ensinar para a multidão, o que Ele tinha que falar com a multidão, acabou. Cessou. E então o versículo continua. Ele acabou de falar, vira para Simão e disse a Simão. Eu quero dizer, mesmo Deus que fala no coletivo, é o mesmo Deus que fala no particular. Louvado seja Deus. O mesmo Deus que fala com a igreja na sua totalidade, é o mesmo Deus que fala diretamente conosco. É o mesmo Deus que reserva alguma coisa, uma oportunidade, porque Ele sabe das nossas vidas e do nosso coração e das nossas necessidades. E Ele está aqui nesta noite e talvez aqui hoje Ele vai falar diretamente com você. Então eu falo, ouça a voz do Senhor e o que Ele tem para dizer. Ele olhou para Pedro e disse assim, faze-te ao mar alto. Em outra tradução na Bíblia NVI diz assim, vá para onde as águas são mais fundas. Aleluia, isso daqui muito tocou o meu coração, muito me alegrou, porque agora Deus, a multidão sai de cena. Deus agora, Jesus não fala mais com a multidão, mas Ele olha para Pedro. E o Senhor está falando com você, especificamente aqui nessa noite. É individual. E eu quero dizer para vocês que é culto dos adolescentes. Porque nós vemos, porque eu já fui uma adolescente na casa do Senhor. E até um dado momento a gente vem à igreja, a gente serve a Deus, a gente louva aqui porque os nossos pais são servos do Senhor. Os nossos pais estão na igreja, é a multidão, é os nossos familiares, é os nossos amigos que estão aqui. Mas chega um momento, e eu quero dizer para você, adolescente, chega um momento que Deus tem um particular, é na sua vida. Deus tem um chamado, é na sua vida. E eu quero dizer para a igreja, Deus tem um chamado para a nossa vida individualmente. Nós temos um valor para Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando silenciou o barulho da multidão, aleluia, e Deus fala diretamente com Pedro. E Deus está falando com você. Precisa ter um encontro com o Senhor. Não é mais por causa dos seus pais, mas nós precisamos tomar uma atitude e dizer, Senhor, eu quero te servir, eu quero te conhecer, saber o que o Senhor tem para mim. Não é porque os meus pais me ensinaram, porque até aqui eles me trouxeram, mas em particular com o Senhor. Aleluia. Eu quero entender o que o Senhor tem para minha vida, quero saber o que o Senhor tem reservado para mim. Muitas pessoas dizem assim, eu não sei o meu chamado, eu não sei para que eu sirvo. Eu nem vou entrar nesse detalhe, mas a nossa serventia na casa do Senhor, nós somos criados para adorar e exaltar ao nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para dar frutos. Mas além de tudo isso, Deus tem um chamado específico para a sua vida. Nós precisamos descobrir e permitir que o Senhor faça essa obra, porque Ele quer se manifestar com você, para que você não venha dizer assim, olha, só o meu pai, a minha mãe, ele ora, acontece, meu pai faz isso, o pastor da igreja faz isso, olha que bênção aquele irmão, olha que bênção aquela irmã. Não, Deus quer fazer na sua vida. Deus fala no particular. Não é gostoso, às vezes, quando nós estamos passando por momentos, atravessando alguns momentos, e nós estamos na igreja e o culto está fluindo, Deus está falando, está visitando, é uma delícia, a gente se alegra. Mas há momentos
que nós precisamos, por ser carnes, ouvir a voz do Senhor, falando diretamente conosco. Quantos aqui já não experimentaram isso? Já não passaram por isso de alguma maneira? Louvado seja Deus. Você já teve uma experiência com o Senhor? O Senhor já falou com você, já chamou você pelo nome, na rua, na fila do banco, na escola, no trabalho. Deus já falou com você, aleluia. E o Senhor está falando novamente hoje. E Ele está dizendo, como Ele disse para Pedro: quer ouvir a voz do Senhor? Quer ouvir no particular Deus falando com você? Quer ter uma experiência mais perto de Jesus? Então vá para onde as águas são mais fundas. E isso quer dizer intimidade. Isso quer dizer cessar o barulho do mundo, da multidão, daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Nós estamos numa época, vivendo de uma maneira, que nós temos tanto barulho do mundo nas nossas vidas. Mas você fala, que barulho é esse? Barulho das redes sociais. O que é rede social? Eu vou dar o trivial, o mais de hoje em dia. Facebook, Instagram, TikTok. Não é assim? Os adolescentes vão entender bem o que eu estou falando. Se bem que hoje em dia não está mais nos adolescentes, né? Isso está no geral. E isso dói. Sabe por quê? Eu não estou me isentando, não, porque eu tenho Facebook, mas eu estou pedindo a graça de Deus para saber como usá-la. Sabe por quê? Quem tem que ser a prioridade na minha vida é Deus. Eu tenho que aprender a cessar esse barulho na minha vida para conseguir ouvir a voz do Senhor, para conseguir ouvir a voz de Deus. Cessar o barulho do comodismo que nós estamos vivendo. Nós não temos mais coragem de fazer as coisas para o Senhor. Nós não temos mais coragem de agir para o Senhor. Precisamos cessar o barulho do trabalho em excesso. Você trabalha, não cessa, mas a casa de Deus, ela não é a sua prioridade. Aleluia, a obra do Senhor não é a nossa prioridade. Isso faz muito barulho na sua cabeça e você precisa aprender a cessar esse barulho para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Cessar o barulho dos amigos mundanos. Quantos de nós, não estou dizendo que não tem, que é proibido, não é isso, mas você tem que aprender a separar. Os amigos, eles não podem substituir a presença de Deus nas nossas vidas. As redes sociais não podem substituir, aleluia, a presença de Deus na nossa vida. O trabalho em excesso, o comodismo, e se eu for ficar falando aqui tantas coisas que roubam o nosso tempo, o tempo de parar e ouvir a voz do Senhor, o tempo de se afastar da multidão, o tempo de ir para as águas onde elas são mais fundas. Aleluia. Então, como silenciar o barulho do mundo? Porque eu não sei. Eu estou vivendo nessa época. Eu vou ser quadrado se eu não me encaixar, se eu não fizer. Olha como nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos vivendo. O Senhor está falando, mas nós não estamos ouvindo. Sabe por quê? Porque tem muito barulho do mundo. Tem muito barulho. Não ora mais como orávamos, não jejua mais como jejuávamos. Não entregamos mais profecia. Não, ninguém tem mais revelação. Sabe, os dons cessaram, não é porque eles acabaram, é porque nós não damos lugar mais para o Senhor, porque nós estamos cheios de barulho. Aleluia. Mas nessa noite eu creio que é uma palavra vinda de Deus, porque o Senhor falou muito ao meu coração, e em nome de Jesus nós vamos sair daqui crendo e sair daqui com propósito. Eu vou aquietar o máximo do barulho do mundo que eu puder e abrir os meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, para entender o que Ele quer falar comigo, o que Ele quer de mim. Aleluia. Quem que não lembra de Ezequiel 47? Quando ele tem aquela visão e o anjo chama ele, mostra para ele e começa a medir.
E as águas davam nos tornozelos, e depois media mais um pouco, as águas davam no joelho, e mais um pouco, as águas davam nos ombros, e ele falava assim, e mediu mais um pouco, ele falou assim, agora era muito fundo, agora era muito profundo, águas que não davam mais para caminhar, mas era preciso nadar, só se podia atravessar a nado, e é isto que o Senhor tem para a nossa vida espiritual, aleluia, que nós mergulhemos nas águas profundas do Senhor, que nós deixemos Ele conduzir as nossas vidas, porque enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos no raso, na superfície, nós vamos com a nossa perna, mas quando tem que nadar, aí vem os impedimentos, eu não sei nadar, aí eu canso muito rápido, e isso é para mostrar para mim e para você que o Senhor é quem quer nos guiar, o Senhor é quem quer nos levar para as águas mais profundas, e Ele está te chamando, Ele está me chamando nesta noite, venha, mergulhe para perto de mim, mergulhe para as águas profundas, porque eu tenho um milagre para realizar na sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, é o início, vocês vão perceber que é o início do chamamento de Pedro, da obra que Deus tem. Deus vai mostrar para ele num processo, não é de uma hora para outra, vai agora, não, tem todo um processo. Você precisa cessar o barulho do mundo, se afastar da multidão, você precisa ouvir a voz de Deus. Deus fala na igreja, mas Ele fala com você também, aleluia. Louvado seja Deus, e você precisa mergulhar nas águas do Senhor, sair dessa superfície rasa que nós vivemos, e nós estamos acomodados, e para nós parece que está tudo bem. Eu vou na igreja de quarta, sábado e domingo, quando tem oração, semana da ceia eu estou na oração, eu faço isso é comodismo, isso é nossa obrigação, nós temos que fazer mesmo. O Senhor quer algo mais profundo, aleluia, o Senhor quer algo mais profundo, Ele quer um particular com você, que você e eu entendamos o que o Senhor quer das nossas vidas. E depois, no versículo e Jesus diz, lançai as vossas redes para pescar. É engraçado que aí Pedro responde para Jesus, olha mestre, ele fala, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, a outra tradução fala, nós nos esforçamos a noite toda, porque naquela região o melhor horário para se pescar, para a pescaria ter êxito, ter resultado, era à noite. Então Pedro era pescador, ele usa a sua razão agora, ele vai dar os motivos racionais para Jesus. Olha, eu sou pescador, ele não fala isso, mas você entende. Eu domino o assunto, eu sei o que eu estou fazendo. Eu entendo, eu vivo disso, porque Pedro vivia da pesca, era a sua profissão. Ele sabia qual era o melhor horário, ele conhecia o mar, ele estava cansado, afinal de contas ele tinha trabalhado a noite toda. Então ele responde para Jesus, olha, nós nos esforçamos, e mesmo sabendo de tudo, e mesmo conhecendo tudo, eu não tive êxito. Nós não apanhamos nada. Então Pedro agora usa toda a sua razão. E é outro ponto que eu quero dizer para a igreja. Nós somos assim, sabia? Quando é aquilo que nós conhecemos, quando é aquilo que nós manjamos, quando é aquele assunto que nós podemos falar com prioridade, né? Era o que Pedro estava fazendo. Então nós vamos usar aquilo para argumentar quando Deus fala alguma coisa para a gente. Eu sei o que eu estou fazendo. Imagina aqui alguém que, por exemplo, um soldador. Né? Ele entende, ele trabalha com isso, ele estudou para isso, ele sabe de tudo, trabalha muitos anos com isso. É difícil alguma pessoa, claro que tem, mas assim, um nível. E ele chega a Jesus agora e fala assim para Pedro, olha, lançai as redes para pescar. Mas como assim? Eu fiz isso a noite toda, eu estou esgotado, nós estamos esgotados, nós já tentamos várias vezes. É isso que ele estava dizendo para Jesus. Aí ele continua, mas porque é o Senhor,
Ele diz assim: mas porque mandas, lançarei a rede. Agora ele usa a fé. Olha, os meus esforços, tudo que eu podia fazer já foi feito e não deu em nada. Mas porque mandas, eu vou lançar a rede. Ele tinha todos os motivos para não fazer, porém, ele obedeceu. Ô palavrinha que é tão fácil a gente falar, mas é tão difícil de a gente cumprir. É tão difícil de, na prática, a gente fazer. Obedecer é um ato de fé. Se Pedro, naquele momento, ele usasse a razão, ele não tinha obedecido. Eu entendo mais do que o Senhor, a sua profissão não é pescaria. Eu sei do que eu estou falando. E não é assim. Eu sei do que eu estou falando. Eu vivo, não é o irmão, não é ninguém que me entende, não. É eu que passo por isso. É eu que sei como eu tenho que fazer, como eu tenho que agir. São as razões, os argumentos que nós apresentamos para Deus. Mas o Senhor pede que nós obedeçamos como Pedro. E para obedecer é necessário fé. Porque tu mandas, lançarei as redes. Obedeça a palavra do Senhor ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis para você. Ainda que você esteja cansado. Ainda que a sua noite foi difícil. Obedeça crendo na ordem dada pelo Senhor. Aleluia, obedeça sabendo se o Senhor manda, é Ele que se responsabiliza. Aleluia, obedeça sabendo, aleluia, que o Senhor, o dono de tudo, é quem está mandando. Louvado seja Deus. Mas eu tenho todos os motivos. Deus não age pela razão, Ele age pela fé. Você precisa ter fé. Eu preciso ter fé. As circunstâncias não são favoráveis, mas eu creio e eu estou ouvindo, aleluia, a voz do Senhor, que Ele falou e Ele vai cumprir e Ele vai se responsabilizar, porque Ele é Deus, aleluia. Lá em 1 Samuel 15, 22, não vai ter aqui, né? É aquele versículo que fala que o obedecer é melhor. Está aqui. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus fala para Samuel: fala para Saul que eu vou dar aquele povo na mão dele, mas ele tem que matar tudo. Não é para poupar nada, nem os animais, nada, é para acabar com tudo. Saul vai com os soldados e ele mata tudo, porém ele poupa a vida do rei, e os soldados pegam o melhor dos gados, sabe, aquilo que era melhor, e não dá fim, não mata. Aí Samuel chega e Saul já fala para ele: olha, eu cumpri o que você falou. E Samuel fala assim para ele: e esse barulho que eu estou ouvindo, esse mugido que eu estou ouvindo, da onde que é? Aí Saul vai dar as desculpas: não, é porque os soldados, eles quiseram poupar o melhor para oferecer para Deus. Não, mas eu poupei aqui a vida do rei, mas tem um... Não, Deus deu uma ordem: acaba com tudo. Ah, mas parece que é uma coisinha boba, né, que Saul fez. Não, melhor da gordura, ele poupou, né, vai oferecer para Deus. Desobedeceu a ordem de Deus. Por isso que Samuel fala: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Porque Saul falou: é para oferecer para o Senhor mesmo. E ele diz assim: o Senhor, será que ele tem tanto prazer nisso? Mais do que você obedecer à voz do Senhor? Ele quer dizer: não. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Então, obedecer é um ato de fé, e isso custou para Saul, porque agora ele falou assim: eu queria que você fosse comigo, Samuel, para fazer ali um holocausto diante do povo. Samuel falou: não vou. E quando Samuel vira as costas, Saul pega e rasga, puxa ele, rasga um pedaço do manto dele, e Samuel fala assim: hoje é rasgado de ti o reino, aleluia. O preço da desobediência custou caro para Saul. Parece uma coisa boba, mas não era. Desobedecer a Deus não é uma coisa boba.
E aí Samuel falou, foi depois de ele muito insistir, Samuel foi com ele. Mas custou o reino. E Samuel falou, Deus vai dar para uma pessoa que é melhor do que você. Uma pessoa que obedece mais. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Depois, no próximo versículo, aí Pedro diz no versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu consigo enxergar aqui, um pouquinho antes, Pedro se refere a Jesus como mestre. Agora, depois que Jesus faz um milagre, naquilo que era a vida de Pedro, naquilo que era o seu dia a dia, o seu cotidiano, quando Pedro vê tudo aquilo, que as redes iam se rasgando, que jogaram os peixes no barco, os barcos iam quase a pique. Quando Pedro olhou aquilo, aí, na nossa linguajar, caiu a ficha de Pedro. Aí, quando ele vai se referir a Jesus de novo, ele fala, Senhor, ausenta-te de mim. Neste momento, aleluia, Pedro enxerga, ele consegue enxergar as suas misérias, as suas fraquezas, as suas limitações, os seus pecados, ele enxerga a sua pequenez e ele enxerga que ele está diante de Jesus agora, daquele que é o Criador, daquele que é grande, daquele que é santo, daquele que tudo pode, daquele que criou todas as coisas, aleluia. Quando nós, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aceitarmos o chamado, quando nós ouvirmos a voz de Deus, quando nós obedecermos, então as escamas caem dos nossos olhos, e aí você começa a dizer, eu sou ruim mesmo, eu sou pecador mesmo, você já não começa mais a ver bondade em você, você já não vê mais evaporação, porque eu oro, aleluia, você vem para oração, porque Deus te traz até aqui. Oh, glória a Deus. Eu respiro porque a minha saúde é boa. Ela só é boa porque o dono da vida te deu saúde. Eu vou para o meu trabalho porque eu sou indispensável. Se o Senhor fechar a porta, você não tem nem trabalho. Oh, Deus, me canta, aleluia. Perceba, você não é nada, eu não sou nada, mas Ele é tudo. Ele é o Criador, aleluia. É Ele que me fez, aleluia. É Ele que te fez, aleluia. É Ele que está aqui, louvado seja Deus. É Ele que te salvou, que te comprou, aleluia. Que te deu o direito de ser chamado filho e filhas de Deus, aleluia. Aí agora Pedro, ele não vê mais a inteligência que ele tinha na pesca. Ele não vê mais a habilidade que ele tinha. Nós não vemos mais que nós sabemos falar, que nós sabemos pregar, ou mesmo que nós sabemos cantar. Aleluia. Mas agora nós enxergamos é Deus, é a misericórdia de Deus. Se não fosse Deus, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, há muitos nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. Aleluia. É o Senhor. Pedro agora não vê mais como mestre, ou como chefe, ou alguém que fala e tem uma autoridade, mas ele enxerga o dono da vida. Aleluia. Aquele que cria os peixes que ele acostumava pescar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Aleluia, nós dependemos dele 100%. Ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor. Aleluia. Quando nós entendemos isso, nós lamentamos o nosso pecado, nós choramos, nós nunca vamos entender que estamos bem. Eu estou bem, não. Nós vamos procurar melhorar todos os dias, mudar as nossas atitudes. Louvado seja Deus. Aleluia.
E isso aqui remete, sabe ao quê? Aquela passagem em 2 Samuel 6 e 9. Coloca aqui, por favor. Eu estou correndo aqui, eu já vou terminar, irmãos. 2 Samuel 6 e 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? É o mesmo temor que Pedro sentiu, a mesma palavra é usada aqui, ó. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Davi estava trazendo a arca do Senhor de volta, todo mundo sabe a história. E Uzá e mais um estavam trazendo a arca do Senhor. E a Bíblia fala que os bois tropeçam. E aí Uzá vai segurar a arca do Senhor. E Deus se ira naquele momento pela falta de reverência de Uzá. E no mesmo instante Deus fere ele, ele morre. E Davi se entristece, ele fica com medo, esse temor é medo. Medo de Deus, e ele fala: como que eu vou trazer a arca do Senhor? Ele enxerga o Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que vela pela palavra, um Deus que quer comprometimento da igreja, um Deus que não é só amor, mas é justiça também. E aí a arca vai para a casa de... esqueci o nome. E o Senhor... Obed, obrigada. E fala que durante 3 meses, eu acho que ficou lá, e o Senhor abençoou a casa de Obed sobremaneira. E Davi ficou sabendo disso, ele se alegrou e falou assim: agora eu vou trazer a arca do Senhor de volta. E agora foi diferente. Trazia, segurava a arca, dava 6 passos, Davi parava e oferecia um holocausto ao Senhor. Pensa na reverência e no temor que estava sobre Davi agora. Pensa que ele reconheceu quem ele era e quem Deus era. Louvado seja Deus. É este temor e essa reverência que nós temos que ter do nosso Deus. Ele é nosso Pai, é nosso amigo, sim, mas Ele é um Deus justo e santo e que zela e que vela pela sua palavra. E nós, como filhos do Senhor, precisamos ter reverência diante de Deus. Isaías no capítulo 6, todo mundo sabe que aí ele tem aquela visão e ele vê, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Essa é a resposta quando nós encontramos com Deus. Quando nós enxergamos quem nós realmente somos. Nós não batemos no peito, não. Nós nos prostramos como Pedro fez e fala: Senhor, afasta-te de mim. Eu não mereço. Eu não mereço, mas Deus, foi cantado aqui, mesmo assim Ele me ama. Mesmo assim Ele me chamou, como chamou Pedro, que tinha um temperamento explosivo, que era uma pessoa difícil de lidar. E a Bíblia diz mais para frente, e olha, ele deu um pouquinho de trabalho, Pedro, mas o Senhor insistiu com ele. E nós vamos para o último tópico. Jesus nos chama para um propósito maior. Depois que aconteceu tudo isso, que Pedro reconheceu quem era de verdade o Senhor, no versículo 10, de igual modo todos, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros, temeram. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. O chamado de Deus, ele tem um propósito maior. Deus fez tudo aquilo, mostrou tudo aquilo para a vida de Pedro no seu cotidiano, mas com uma intenção além. Olha, você é bom na pescaria, pois é, você é pescador de peixe. De agora em diante, não tenha medo, porque o meu propósito é maior e você vai ser pescador de homens. A palavra em grega usada aqui para pescar, ela quer dizer capturar algo vivo. O peixe você pega com vida e ele morre. Mas o que Lucas está escrevendo aqui, dizendo para Pedro, será pescador de homens, escrevendo sobre Pedro, ele quer dizer assim: você vai capturar algo vivo, mas que espiritualmente ele está morto e você vai devolver a vida para ele. Está entendendo? Deus nos chamou, acima de tudo, para sermos pescadores de homens. É para capturar algo vivo, para devolver a esperança, a alegria para aqueles que não têm. É para dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Não era isso que nós crescemos ouvindo? Jesus salva, cura, liberta,
batiza e ainda depois de tudo isso leva para morar no céu. Esse é o nosso Deus, essa é a sua misericórdia. O propósito do Senhor, ele é sempre maior. José passou por todo aquele propósito. Qual era o propósito de José? É se tornar governador lá no Egito? Não. É porque Deus já estava vendo tudo, ia ter uma grande fome. E a família de José ia passar por uma necessidade. Deus fez tudo aquilo com José, colocou ele como cabeça para cuidar do alimento lá no Egito. Deus providenciou uma maneira para que quando tudo isso acontecesse, Deus enviaria a providência para a sua família através de José. Deus tem um propósito maior. Você pode não estar entendendo agora, mas você vai entender, porque o propósito de Deus nas nossas vidas é sempre maior, é mais elevado do que os nossos. Os pensamentos dele é mais elevado do que os nossos. Nós podemos, o que Paulo falou para a igreja de Coríntios? Se nós esperarmos no Senhor somente nessa terra, somos os mais miseráveis. A igreja de Coríntios não acreditava em ressurreição dos mortos, e Paulo fala assim, como vocês não acreditam? Se próprio Jesus, que vocês professam a fé em Jesus, se ele ressuscitou dos mortos, então a vossa fé é inútil, é vã. Mas aí ele diz, complementa, se nós esperamos em Deus só nessa terra, somos os mais miseráveis. Se nós esperarmos acontecer as coisas somente aqui, na esfera terrena, não há nada para nós. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar. Mas o Senhor reservou para nós um céu de glória. Aleluia. Essa é a esperança do crente. Isso é o que dirige as nossas vidas. Aleluia. Além do propósito que o Senhor tem na nossa vida, Ele tem para a igreja de Cristo um propósito muito maior. Ele foi e preparou o lugar para a sua igreja, e Ele vai retornar. Ele vai vir buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Este é o propósito de Deus. Veja lá na frente o que o Senhor tem preparado por você, porque vale a pena passar por tudo, porque Deus tem um propósito maior. Então fique com esta palavra, aprenda que Deus tem algo na sua vida, que Ele fala com a igreja, mas Ele fala em particular, que Ele tem algo para realizar com você. Obedeça ao Senhor, Ele se agrada, se sujeite à tua vontade, enxergue que você é pequeno e Deus é grande, e continua, porque o processo dele é gradativo. Pedro, lá na frente, Deus fala para ele, quando tu te converteres, ele já seguia Jesus, mas não era convertido. Quando tu te converteres, vai e confirma os teus irmãos. E ele só foi se converter, ele foi ver de verdade quando Jesus ressuscita e aparece com ele, trata com ele no coração. Então não desista, fica firme, que Deus tem um propósito na sua vida, amém? Deus abençoe a igreja. Ficamos em